Olá, pessoal. Eu sou a professora Helena. Nessa primeira semana de 2022, nós temos um encontro assíncrono, né? Estou gravando essa aula para fazer uma apresentação para vocês sobre a disciplina de eletricidade. Primeiramente, gostaria de desejar a vocês que sejam todos bem-vindos. Na semana que vem estaremos presencialmente, né, no campus, vocês vão conhecer nossos laboratórios. Então hoje, né, a ideia desse vídeo é realmente mostrar para vocês um pouquinho sobre o que é eletricidade, né, o conceito, né, a história do conceito de eletricidade, mostrar o planejamento que eu fiz para a disciplina. Claro que isso pode mudar, a gente está numa pandemia, pode haver alterações e a gente sempre vai conversando a respeito disso, tá bom? Então, também vou mostrar o calendário e os critérios de avaliação. Vamos assistir um vídeo aqui sobre a história da eletricidade. Para pensar um pouco. A eletricidade está em praticamente tudo ao nosso redor. Na lâmpada acesa aí onde você está, gerando energia para o PC, para a TV, para o smartphone ou como um fenômeno natural. Mas você sabe como que a gente começou a compreender e usar tudo isso para evoluir, até como ser humano? Com o apoio da Enel, uma das empresas líderes mundiais no fornecimento de energia e gás, você vai conhecer agora a história da eletricidade. A eletricidade é mais ligada com o conceito de energia elétrica, que é a passagem ou transferência de cargas. Mas claro que é bem mais complexo que isso. E não dá para dizer quando que ela começou, já que a eletricidade sempre esteve por aí. Relâmpagos são descargas naturais da atmosfera na direção do solo. E os homens das cavernas viram isso de um jeito bem visual com a descoberta do fogo. Dá para ir até os átomos, que tem os prótons, que são as cargas positivas, e os elétrons, que são as negativas. Num sistema isolado eles existem em quantidades iguais, mas os elétrons podem ganhar liberdade e se transferir de um corpo para o outro. Mas quando é que a gente começou a entender isso? Foi com o filósofo grego Tales de Mileto, no século VI a.C. Esfregando um pedaço de âmbar na pele de um animal, ele percebeu que gerava a atração de pequenos objetos, como pedaços de palha. O filósofo achava que esse experimento era um fenômeno de magnetismo, mas na verdade ele estava descobrindo a eletricidade estática a partir do atrito. Mas por muito tempo ficou por isso aí. Agora a gente viaja no tempo para 1600. Foi com William Gilbert que o estudo da eletricidade avança, inclusive sobre a resistência de certos materiais. A palavra eletricidade vem dos estudos dele e deriva do latim electrum, que significa âmbar. Mas quem coloca isso na prática é Otto von Guericke, em 1650. Ele construiu a primeira máquina eletrostática que servia como gerador. Olha só, uma bola de enxofre que gerava atrito com terra seca. A gente só entendeu que a eletricidade estava na natureza no século XVIII. Benjamin Franklin faz aquele experimento clássico com uma pipa e uma chave de metal pendurada, empinando ela durante uma tempestade. O relâmpago conduzido ainda levou ele a criar o primeiro para-raios. Aí ficou tudo mais fácil, entender o que era eletricidade e desenvolver ela ainda mais. Com o tempo, cientistas italianos descobriram que gerar eletricidade era também um processo químico e que acontecia dentro do nosso corpo. Luigi Galvani fez as pernas de uma rã se mexerem usando descargas elétricas, mas não entendeu direito como é que isso acontecia. Lá por 1800, Alessandro Volta descobriu que as contrações eram causadas pelos metais nos nervos e nos músculos, e que o sistema nervoso utilizava conexões elétricas para mandar sinais para o resto do corpo. Sabe a bateria de íon lítio compacta e super moderna que você tem aí no seu celular? A pioneira disso tudo foi criada pelo Volta. A pilha voltaica era literalmente placas de cobre e zinco empilhadas uma em cima da outra e separadas por tecidos molhados com ácido. Foi a primeira vez que uma carga elétrica constante foi produzida. O sobrenome dele batizou até mesmo o volt, a unidade de tensão elétrica. Ele ainda descobriu que a energia podia ser transmitida ao ligarmos conectores de carga positiva com negativa. Mas ainda tem muita coisa pela frente até chegar nos dias de hoje. Não adiantava entender as propriedades da eletricidade e saber classificar ou identificar ela se a gente não sabia produzir. É aí que entra a figura do Michael Faraday. Além de toda a contribuição teórica com as leis da indução eletromagnética e o experimento da gaiola de Faraday, o cientista criou em 1831 o chamado dínamo. Ele é nada menos que o primeiro gerador funcional que transformou energia mecânica em elétrica, uma combinação básica de ímãs formando um campo magnético e um disco de metal. Para gerar luz por volta de 1800, o inglês Humphrey Davy aquecia pedaços de metal com eletricidade para a substância brilhar e gerar energia. Isso foi chamado de lâmpada de arco. Só que apesar de revolucionária, ela esquentava demais o metal e também esquentava o ambiente.
Quem adorou essas duas invenções foi ninguém menos que o Thomas Edison. Ele inventou em 1879, nos Estados Unidos, a lâmpada elétrica incandescente, que é muito parecida com o que a gente usa aí hoje. A primeira tinha uma haste de carvão envolvida por um bulbo a vácuo e ficou acesa só por 45 horas. A importância do Edison é ainda maior, porque ele tornou esse produto comercializável e criou todo o mercado desse e de outros produtos. Só que tem polêmica aí também, viu? O Edison é acreditado como inventor de muita coisa porque ele tem as patentes registradas no nome dele. Mas hoje em dia a gente sabe que não é muito bem assim, não. O que ele fazia era correr para registrar inventos que tinham muita gente envolvida, que tinham sido descobertos antes em outros lugares do mundo ou que só precisavam de um aperfeiçoamento. E é claro que a gente tem que citar Nikola Tesla, um dos mais renomados cientistas do mundo em termos de eletricidade, mas também um dos mais injustiçados. Sem ele, a gente não teria tantos conhecimentos em corrente alternada e sistemas complexos de distribuição de energia. A corrente alternada faz o sentido dos elétrons variar na transmissão, e aí dá para converter ela de alta para baixa tensão. Por isso, ela é melhor do que a contínua para transportar energia a longas distâncias, que era a teoria que o Edison defendia. Ele ainda criou a chamada bobina de Tesla, um transformador que gerava eletricidade sem fio por ressonância no ar. Agora que os produtos elétricos começam a existir, está na hora de gerar essa energia em larga escala. A primeira usina do mundo é a Pearl Street Station, em Nova York, inaugurada em 1882. Ela usava motores a vapor e inicialmente atendia só 400 lâmpadas. Já a primeira vez em que a força das águas foi usada para gerar energia foi no mesmo ano, em Wisconsin, para iluminar a casa de um rico produtor de papel da região. Pois é, essa foi a primeira hidrelétrica, um modelo de geração de eletricidade que a gente conhece muito bem aqui no Brasil. Tem muitos avanços e cientistas importantes que a gente deixou de fora. Mas se você se interessa pelo assunto, a gente vai recomendar você para ir atrás deles. O Charles Duffy foi quem começou a estudar e a separar os materiais entre isolantes e condutores. Thomas Davenport criou o primeiro motor elétrico para ser usado em bondes de transporte público. James Maxwell fez estudos pioneiros de eletromagnetismo e depois eles foram todos confirmados. E as teorias do William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, serviram para a fabricação de cabos elétricos mais eficientes. A energia elétrica é essencial durante toda a segunda revolução industrial, desde a lâmpada do Edison até o fim da Segunda Guerra, já virando uma alternativa para a energia a vapor junto com o petróleo. A eletricidade passa então a dominar as nossas vidas e as evoluções não param. As baterias estão muito menores e mais poderosas. As lâmpadas usam materiais diferentes e mais econômicos e até equipamentos que antes eram dominados por outras energias agora estão se rendendo à eletricidade, como os carros elétricos. Mas e no Brasil? A eletricidade chegou ao país logo depois da invenção do dínamo e da lâmpada, principalmente pelo interesse do imperador Dom Pedro II nas ciências. Ele que inaugurou os dois primeiros sistemas públicos de iluminação elétrica do país no lugar do gás. O primeiro, em 1879, foi na fachada da estação central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. A segunda é a das ruas de Campos dos Goitacazes, em 1883. Já a primeira hidrelétrica daqui foi construída nesse mesmo ano, no município mineiro de Diamantina, para ajudar a iluminar o sistema de mineração da cidade. Hoje, o Brasil tem uma matriz de energia elétrica de 4.723 usinas e tem capacidade de geração de energia de 142.610 megawatts. E esse foi mais um capítulo da nossa série sobre a história da tecnologia, contando como surgiu e como que evoluiu a nossa boa e tão essencial eletricidade. Lembrando que esse vídeo contou com a parceria da Enel, uma das maiores empresas do mercado de energia e gás e que por mais de 60 anos leva progresso às pessoas ao redor do globo, inclusive aqui no Brasil. Mas claro que muita coisa ainda virá pela frente, né? E você, como é que acha que vai ser a nossa vida com a eletricidade no futuro? Para mostrar que acredita no país e na inovação como pilar da sociedade, a Enel está encabeçando uma iniciativa para impulsionar startups, que vão receber investimento e um curso lá no Vale do Silício. Quer saber mais? Então acesse o site enel.com.br. Se você acha que a sua empresa está precisando de uma energia extra, clica ali no link da descrição para saber mais a respeito desse projeto. Pessoal, aqui a gente tem uma breve linha do tempo, né, sobre o conceito de eletricidade e a gente vê algumas aplicações, né? Acho que todo mundo utiliza uma tomada no dia a dia, né? Principalmente nesse contexto online, a gente depende muito mais da energia elétrica para ter a nossa aula. E a maioria de vocês acho que não conhecia aí um pouco da história da eletricidade. Na aula que vem, nós vamos explorar um pouquinho os conteúdos que ele falou, né? O que é a tensão elétrica,
o que é a corrente elétrica, ele falou aí rapidamente sobre elétrons, né? Então, na aula que vem a gente vai entrar um pouco mais nesses conceitos. A ideia aqui é só trazer um panorama histórico, né, e colocar vocês aí para pensar sobre o que a gente vai aprender na disciplina. O que a gente tem planejado aí para o nosso primeiro bimestre? Essa semana, né, é a apresentação da disciplina. Nas próximas 2 semanas a gente vai trabalhar com a primeira lei de Ohm, são os conceitos de tensão, resistência e corrente, né? E na nossa organização, eu sempre deixo 2 aulas para a parte teórica e 2 aulas para a parte prática, né? Então vocês sempre vão ver teoria e prática aqui, tá? Na primeira prática a gente vai acender um LED, né? Acho que vocês estão ansiosos para acender o LED. A gente vai acender um LED. Na segunda prática, a gente vai entender um pouquinho mais sobre um componente e esse código de cores, tá bom? Depois do carnaval, no carnaval eu soltar para vocês uma lista, né, de exercícios sobre a primeira lei de Ohm. Depois do carnaval, a gente vai fazer uma correção de alguns exercícios dessa lista e vai trabalhar o conceito de múltiplos e submúltiplos, né? Às vezes a gente fala, por exemplo, eu meço 1,57 m. A distância da minha casa até o IFE é 30 quilômetros. Opa, quilômetro, metro, será que tem alguma coisa a ver o quilômetro e o metro? Sim, o quilômetro é um múltiplo da unidade base, que é o metro, né? Então é sobre isso que a gente vai discutir aqui nessas 2 aulas, sobre múltiplos, né, que são unidades acima da unidade base, e submúltiplos, unidades abaixo da unidade base, tá bom? Isso é muito importante dentro de eletricidade, porque a gente vai trabalhar muito com miliampere, quilo-ohms, né? Então, são unidades que não são a unidade base, ampere e ohm, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai discutir isso bastante. O pessoal da química, da física também geralmente faz essa discussão em paralelo com a gente. Aí a gente vai trabalhar montagem de circuito, protoboard, o que é o multímetro, que é o cara lá que vai medir tensão, corrente, resistência. Depois a gente vai trabalhar associação em série e associação em paralelo. Vocês podem notar aqui que antes da gente fazer a parte teórica, a gente faz a parte prática, né? Eu chamo de prática investigativa, né? A gente não vai conhecer o conceito, mas no final da prática a gente vai, nossa, então é isso, né? Então a gente vai experimentar no laboratório, a gente vai fazer o trabalho do cientista, né? A gente vai testar lá no laboratório e chegar a uma conclusão, tá? Claro que o trabalho do cientista tem mais requerimentos do que o que a gente vai fazer, mas é uma prática investigativa, tá? Para vocês terem um gostinho do que é produzir a ciência, tá bom? Aí a gente vai cair na nossa revisão para avaliação. Como é que funciona essa revisão? Eu sempre dou uma lista, né, de exercícios e a gente vai para a sala de aula resolver essa lista junto. Professora, quero sentar com meu amigo, quero fazer uma rodinha, quero fazer sozinho. Joia, desde que você esteja ali na sala com a gente vai fazendo isso e eu acho esse momento muito legal porque vocês podem tirar dúvida comigo enquanto a gente está lá na sala de aula. Então é um momento em que eu fico, a princípio, sentada, esperando vocês irem atrás de mim. Depois de uns 15, 20 minutos de vocês fazendo a lista, eu desisto de ficar sentada, vocês começam a me chamar, né? E, por favor, me chamem. A ideia é justamente essa, tá bom? Aqui eu deixo esse laboratório de reserva, né? Entrega de relatórios. Cada um desses laboratórios vocês vão ter um relatório para preencher, então tem que entregar. Dia 13 a gente faz a avaliação e logo depois que a gente terminar a avaliação, eu já faço a correção, tá bom? No dia 20 a gente entra em associação mista, que é uma associação que combina essas duas aqui, e ela é um pouquinho mais não complicada, mas mais trabalhosa, então por isso eu deixo 2 aulas. A gente vai montar circuitos mais complexos lá na protoboard. No segundo bimestre a gente começa com o conselho de classe, que é uma quarta-feira, então a gente não tem aula, né? Depois a gente entra em especificação de componentes.
lei das malhas e lei dos nós, divisor de corrente, 2 aulas, divisor de tensão, 2 aulas, e repete aquela dinâmica de revisão para avaliação e avaliação, tá? Aqui tem as práticas que são relacionadas sempre ao conteúdo, tá bom? Aqui eu coloquei um catavento, interrogação, que é o Museu do Catavento lá em São Paulo, né? Hoje, dia 11/2, eu não sei como vai estar, né? Se vai ter visitação, se a gente vai poder fazer isso. Então é uma vontade minha, e espero que uma vontade de vocês, que a gente vá para o Catavento, né? Lá em julho. Mas isso tudo depende de como vai se desenrolar a pandemia e tudo mais, tá bom? No terceiro bimestre a gente começa de novo com o conselho de classe. Depois a gente tem uma coisa chamada projeto integrador. Não sei se vocês já foram lá na escola, acho que não, mas a gente tem todo ano, antes da pandemia, uma semana chamada Semana de Ciência e Tecnologia. Ela acontece mais ou menos em outubro. E nessa semana, os alunos do Instituto são convidados a desenvolverem projetos para expor, né? E toda a turma que eu trabalho, eu tento, né, trazer essa proposta do projeto integrador. Ainda não tem uma coisa fechada, né? Então, geralmente são maquetes de algum conceito relacionado à eletricidade, tá? Ou conversão de energia, também às vezes eu trabalho com o pessoal da física isso. A gente ainda está conversando entre os professores sobre fazer isso em mais de uma disciplina, ou fazer só em uma disciplina. E aí a gente deve conversar lá em agosto. Antes de agosto, eu devo ir conversando com vocês ao longo do semestre. Mas em agosto é uma aula que eu planejei para isso, tá? A aula toda. E aí a gente vai para o laboratório praticar a solda. Depois a gente tem ponte de Wheatstone, potência e energia, geradores, aí um feriado, mais uma aula com projeto integrador, revisão para avaliação e avaliação bimestral, tá? No quarto bimestre, a gente ficou meio pobre de aulas. A gente começa com conselho de classe, depois feriado, capacitores e indutores, conceito de período e frequência, regime contínuo e alternado, impedância, revisão para avaliação e avaliação bimestral. Como vocês estão no primeiro ano do Instituto, acho que vocês não conhecem o nosso sistema de recuperação. Cada bimestre o professor pode fazer uma recuperação, né? Mas no final do ano a gente tem a IFA, que é o Instrumento Final de Avaliação, que é a famosa recuperação. O professor determina como vai ser feito isso, né? E ele tem uma data final para entregar essa IFA. Quem faz a IFA? Quem tem presença, né? E quem está abaixo de 6, média abaixo de 6 nos 4 bimestres, na soma dos 4 bimestres. O que eu faço normalmente? A gente vai conversando ao longo dos bimestres e eu vou fazendo atividade de recuperação. O primeiro bimestre, geralmente, vocês estão sentindo na escola, não tem muito como fazer a recuperação. Mas a gente conversa, se acontecer alguma coisa aí, né, fora do programado. No segundo e no terceiro, geralmente, rola uma recuperação bimestral. E no quarto bimestre eu tenho essa recuperação total. Eu deixo uma semana de revisão para o aluno estudar mesmo, né? Tirar as dúvidas, ver o que está acontecendo. E no dia 14 eu faço uma prova mesmo, prova escrita, que vale 10 pontos, você tem que tirar pelo menos 6, tá bom? Mas normalmente a gente não chega nesse ponto não, tá bom? O que são os meus critérios de avaliação? Todo bimestre vocês vão ter um ponto de participação e pontualidade, tá? Esse ponto, ele é da turma, tá bom? Então, é uma forma que eu tenho de combinar com vocês que vocês terão um bom comportamento como turma, né? Eu sei que todo mundo está ansioso para o momento presencial, vocês estão com saudades, é uma escola nova, né? Vocês querem se relacionar, querem conversar, eu entendo, né? Mas a hora que eu estiver explicando, a hora que eu estiver precisando da atenção de vocês, eu preciso da participação e cooperação de vocês, tá? O que é pontualidade? É entregar os exercícios, né, em dia, tá?
Então, também é uma nota coletiva, é da turma como um todo. Isso me ajuda, né? De que forma? Você vai cobrar o seu colega, você vai incentivar seu colega a fazer a lista, você vai tirar dúvidas dele, você vai falar, não, vamos lá na professora, vamos conversar com ela. Então, eu tento com essa nota que vocês realmente formem uma turma, né? Um incentivo para vocês se unirem, né? E fazerem as coisas juntos. Claro que não é copiar o exercício um do outro, né? Então, por favor, sem cópias. Tem 2 pontos de atividades teóricas, que são exercícios que vocês fazem, né, ao longo do bimestre, e vocês entregam. 3 pontos para atividade de laboratório e 4 pontos da prova escrita, tá bom? No terceiro bimestre muda um pouquinho. A gente tem 4 pontos do projeto, 2 pontos de atividade de laboratório, 3 pontos de atividade escrita. E no quarto, 3 pontos de projeto, 3 de laboratório e 3 de avaliação escrita. Bom, eu tento tirar um pouco do peso da avaliação escrita, porque eu sei que ao momento vocês ficam nervosos, faz tempo que vocês não fazem uma avaliação, né, na escrita, na escola. Então, para mim, o andamento de vocês ao longo do bimestre, do ano, é mais importante do que aquele momento em que você faz a prova, tá bom? Como que vocês fazem para falar comigo? Estou no grupo de vocês de WhatsApp, mas os contatos formais são e-mail, né? Os materiais de aula vão estar no Swap/Moodle, tá? Você entra no Swap e redireciona para o Moodle. O atendimento ao aluno, que é um momento em que todo professor do instituto tem que ter, por semana, pelo menos 2 horas de atendimento ao aluno, tá? Todos os professores de vocês têm esse horário. É só vocês perguntarem para ele qual é o horário. Qual é o meu horário? Terça, das 11h45 ao meio-dia 45, e sexta a mesma coisa. A professora, eu estudo de tarde, não consigo chegar nesse horário, complicado. Calma, né? Se você não consegue esse horário, a gente vai conversar e marcar um atendimento diferente, tá? Um outro horário, às vezes não é presencial, às vezes a gente faz à distância, bom? Mas fiquem tranquilos, podem conversar comigo sobre outros horários. O que é a bibliografia? São os livros que a gente usa como base para tirar os conhecimentos da disciplina. Professora, eu preciso comprar esses livros? Tem na biblioteca? Tem na biblioteca, não precisa comprar. Eles são livros para você consultar caso você não tenha encontrado, né, com os monitores, com a professora, com os colegas, o conhecimento que você estava procurando, tá? Mas, normalmente, são livros que a gente acaba não utilizando ele diretamente, né? Eu trago os conteúdos para vocês e vocês não precisam do livro em si, bom? Então, na próxima aula, que será na semana que vem, a gente se encontra presencialmente para discutir a primeira lei de Ohm e ir no laboratório. Detalhe, no laboratório, vou mandar isso no WhatsApp também de vocês. A gente tem regras de laboratório. O que são as regras, basicamente, que vocês precisam se atentar antes de irem para o laboratório? Vocês precisam estar com uma roupa na parte de baixo comprida, né, da cintura até no pé. Pode ser uma calça de academia, pode ser uma saia comprida, pode ser um vestido, tranquilo. Vocês precisam estar de sapato fechado, tá? Pode ser um tênis, pode ser uma sapatilha, pode ser uma botina, pode ser uma chuteira, né, fechado, tá bom? Vocês precisam, se tiver, por exemplo, correntinha, coisa que fica pendurado, isso vocês precisam guardar ou tirar, né? Se tiver alguma coisa na mão também que fica pendurado, é legal que vocês tirem, porque a gente vai mexer com coisas que estão ligadas na tomada, né? E a gente pode ter algum acidente ali. Nunca aconteceu. Geralmente esses cuidados, principalmente com objetos, são mais para alta tensão, né, ou motores que não são a disciplina de eletricidade, mas a gente padronizou dentro de todos os laboratórios dessa parte de automação elétrica, que tivesse essas regras, né? Então, é necessário que vocês estejam de calça comprida ou roupa comprida, né? Pode ser saia, sapato fechado
E caso tenha algum adorno, né, tirem. Ah, professora, eu também vim de boné, capacete, também preciso tirar para entrar no laboratório, tá bom? E aí as outras regras que são lá dentro do laboratório eu falo quando a gente estiver lá. Professora, esqueci e não trouxe calça. Infelizmente você não vai poder entrar. Ah, professora, esqueci e vim de sandália. Não pode entrar, tá? Então precisamos seguir essas regras. Professora, eu tenho algum, por exemplo, machuquei o meu dedão e, nossa, o médico mandou, tem que ficar de chinelo. Ah, e outra coisa, né? Vamos combinar. Ah, caí de moto, ralei a perna, ralei o joelho e preciso ficar de short. Aí, né, também é diferente. Mas em ocasiões normais a gente vai seguir as regras do laboratório. Combinado? Qualquer dúvida, entre em contato. Um grande abraço e até a semana que vem.